Diocese do Algarve, o grupo de Alvarinhos Santiago de Lourdelo da Diocese de Braga, a família deoniana em peregrinação nacional, a paróquia de São Cosme de Gondomar, da Diocese do Porto, um grupo da Alemanha, um grupo do Brasil, um grupo da China, um grupo da Espanha e um grupo da Polónia. Proclamamos as maravilhas de Deus e maravilha maior do seu amor é a Mãe de Jesus, morada do Espírito Santo, aquela que recebeu os dons do Santo Espírito e teve sempre um coração puro que ama a Deus de forma total. Guiados por ela, voltemo-nos para o altar e cantemos. Celebramos hoje a plenitude do mistério pascal e, repletos da alegria que nos vem da ressurreição do Senhor, professamos uma só fé. O Espírito Santo, benfeitor supremo e Pai dos pobres, é o grande dom que o Senhor ressuscitado dá aos seus discípulos no dia da sua ressurreição. É Ele o alento que Deus nos dá para que a nossa vida não desfaleça, o conforto no pranto de todos os dias, aquele que enche de gozo os nossos corações. Presida a nossa celebração o Sr. Padre Francisco Pereira, capelão deste santuário, e porque o Espírito Santo encheu a terra inteira, cantemos cheios de júbilo.
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Liebe Deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio da qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito Santo deste forma e imagem ao homem e ao universo, Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizeste brotar os sacramentos da salvação. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizeste renascer como novas criaturas. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor.
Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor nosso Deus, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus,
e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvíamos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Glória a Deus para sempre. Rejubile o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto. Eu terei alegria no Senhor. Amai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor.
O Santo Evangelho vai ser proclamado em português e em espanhol. Nele vamos ouvir, pelo poder do Espírito Santo, são perdoados os nossos pecados e nos é dada uma vida nova. Cheios de alegria, de pé, aclamemos o Senhor que nos vai falar. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesús se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palavra da salvação. Caros peregrinos, saúdo-vos a todos aqui presentes ou que nos acompanhais pelos meios de comunicação social. Saúdo de forma particular a família dioniana, que hoje, na sua peregrinação nacional, celebram também os 75 anos da sua presença aqui em Portugal, desta presença de espiritualidade, de testemunho do Evangelho nesta nossa comunidade. Hoje celebramos o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Para os judeus esta festa era muito importante, porque marcava a data em que Deus entregou os seus 10 mandamentos ao povo. Este dia é também muito importante para nós cristãos, porque se ninguém foi testemunha do acontecimento da ressurreição, os apóstolos foram testemunhas de Cristo ressuscitado, mas não do momento da ressurreição. Toda a Jerusalém foi testemunha do Pentecostes, foi testemunha desta descida do Paráclito, do protetor que Jesus prometeu e anunciou à sua igreja. É o momento do nascimento da igreja propriamente dita. Os sinais deste dia e deste acontecimento são muito fortes. É o vento, é o fogo, é a tempestade. São sinais de um movimento imparável, de uma mudança inevitável, de uma renovação quase à bruta, quase revolucionária, que transforma radicalmente as pessoas, marcando a passagem da letra da lei ao espírito do amor. Sentimos que a Igreja e as nossas comunidades precisam de um abanão, de alguma coisa que acorde os cristãos da letargia em que estão, que nos transforme em pessoas verdadeiramente interessadas pelo próximo, pela redenção da cidade em que vivemos. O Papa chama-lhe caminho sinodal. E muitas vezes nós não sabemos como é que isto se fará. Temos medo. Parece que nos acomodamos e à medida que isso vai acontecendo vamos tornando-nos cada vez mais pequenos, mais baixos, mais arredondados para escapar aos ventos e às tempestades, de forma que o vento já não nos faz nada. Passa por cima de nós como por cima das areias do deserto ou das águas do oceano profundo. Então, neste dia do Pentecostes, temos de nos levantar, de erguer as nossas velas ao vento que sopra, para podermos navegar nas águas revoltas do mundo que nos rodeia. O Pentecostes é este vento que nos move, que nos empurra para a frente, mesmo que seja preciso quebrar as ondas que se levantam diante de nós. Coloquemos os olhos nos apóstolos, fechados ali no cenáculo com medo, erguendo paredes à sua volta para se protegerem da maldade dos outros, vivendo estancados na memória daquilo que tinham vivido com Jesus, com o Jesus histórico. Mas depois, com o Pentecostes, saem com toda a coragem
para cumprir a recomendação final do Jesus ressuscitado. Ide e anunciai o Evangelho. Já não falam de Jesus, falam do Senhor ressuscitado, que lhes tinha aparecido com as mãos e os pés esburacados pelos pregos e com o peito trespassado pela lança. E era tal a sua convicção, a certeza de que tinham para anunciar o Senhor Jesus morto e ressuscitado, que toda a gente percebe o que eles dizem. Jerusalém é então a nova Babel. Finalmente, todos compreendem que se chega ao céu, não a construir torres de pedra, mas deixando o espírito e o coração voar de encontro a Deus, impelidos pelo calor da vida e do amor. E assim, todos recebem a boa nova da salvação. Jesus envia-nos o Espírito, que é Espírito de perdão, que tudo resolve na comunhão e na paz, que nos faz recusar outros caminhos, caminhos apressados de quem julga, caminhos sem saída de quem fecha todas as portas, caminhos de sentido único de quem critica tudo e todos. Ao contrário, o Espírito Santo exorta-nos a percorrer o caminho das duas faixas, do perdão recebido e dado, da misericórdia divina, que se faz amor ao próximo, da caridade como único critério, segundo o qual tudo deve ser feito ou deixado de fazer, alterado ou não. Sobre cada um dos que estavam no cenáculo caiu uma das línguas de fogo do Espírito Santo, transformando cada um dos apóstolos, mas mantendo a sua identidade própria. Nos seus 7 dons está contida toda a imensidão da graça de Deus, derramada sobre cada um dos batizados. Esta graça e estes dons que levaram São Francisco a querer sobretudo consolar Jesus e a Santa Jacinta a querer sobretudo livrar os pecadores do inferno. 2 irmãos com 2 vocações distintas, mas animados pelo mesmo Espírito. Deixando-nos guiar por este Espírito, descobrimos que ele não existe apenas para nós, que a sua ação não nos afeta apenas a nós, mas vai de encontro aos outros. Pela sua ação, nós vamos ao encontro dos outros. Pedimos, pois, ao Espírito Santo a graça de um olhar que, independente das preferências pessoais, abraça e ama a sua Igreja, a nossa Igreja. A graça de nos preocuparmos não com a uniformidade, mas com a unidade entre todos. Pedimos a graça de anular as murmurações que semeiam discórdia e as invejas que envenenam, porque ser homens e mulheres de Igreja significa ser homens e mulheres de comunhão. Pedimos um coração que sinta a Igreja como nossa mãe e nossa casa, casa acolhedora e aberta, onde se partilha a alegria multiforme do Espírito Santo, que nos leva à conversão do mundo. Fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, proclamemos: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas,
e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam-se ao batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, imploremos a Deus nosso Pai que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, cantando com alegria. Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo, seu presbitério e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que na manhã do Pentecostes enviaste o Espírito Santo sobre os apóstolos, tornai-nos como eles testemunhas do Evangelho, para proclamarmos com alegria as vossas maravilhas. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revela plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos.
Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, viva Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José Ornelas e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Comungamos o Senhor, todos nós que fomos batizados num só Espírito, formamos um só corpo. Somos todos alimentados no mesmo corpo e podemos chamar a Deus nosso Pai. Alimentemo-nos do Senhor, peçamos-lhe que seja Ele a nossa força.
O Espírito Santo renova a face da terra. Ele é o amor ardente, o amor que habita no mundo de forma invisível, mas verdadeira e real. O Espírito Santo quer renovar também o nosso coração. Ele habita em nós, é o nosso alento. E é por ele que podemos clamar: Abba, ó Pai. Pelo Espírito Santo, nós sabemos que Deus é nosso Pai. Nós, no mundo, seremos testemunhas do Pai que nos ama. Nós, no mundo, seremos enviados pelo Pai que nos ama e quer que sejamos sinais de amor, de esperança e de alento para os nossos irmãos. O Espírito Santo é a força da luta que devemos travar todos os dias no combate pelo bem. Ele é o alento, a esperança, o conforto de todos os dias. No momento em que comungamos o Senhor, guiados pelo seu Espírito, façamos a nossa profissão de fé em Jesus. Como ele disse, o Espírito Santo dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho. Guiados pelo Espírito Santo, peçamos ao Senhor que comungamos, que tenhamos a coragem suficiente para darmos testemunho dele no mundo que precisa da paz de Cristo, da esperança de Cristo, do amor de Cristo, no mundo que precisa do Espírito Santo. Cantemos.
Os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo neste momento de silêncio, neste momento de louvor a Deus, nosso Pai. Pelo Espírito Santo, nós sabemos como louvar a Deus, porque Ele intercede por nós com gemidos inefáveis, porque Ele nos guia no louvor que é devido ao Pai que está nos céus. Em silêncio, deixemo-nos guiar pelo Espírito e louvemos o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em nós, pelas maravilhas que pelo seu Espírito continua a realizar no mundo. Guiados pelo Espírito Santo, cheios de alegria, cantemos. Oremos. Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, às 15h30, haverá o terceiro encontro na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pela irmã Liliana Reis sobre o tema O Santuário como Lugar para a Experiência da Luz que é Deus, seguida de um momento musical pelo organista David Barros e poesia com Fausto Ferreira. Dia 9 de junho, quinta-feira, início da Peregrinação Nacional das Crianças, com vigília de oração às 21h30 na Basílica da Santíssima Trindade. Haverá rosário às 21h30 na Capelinha das Aparições, seguida procissão das velas. Dia 10 de junho, sexta-feira, Peregrinação Nacional das Crianças, início às 9h30 na Basílica da Santíssima Trindade, com a encenação Gostei Muito de Ver Nosso Senhor, seguido do rosário às 10h na Capelinha e missa às 11h no altar do recinto.
Às 15 horas repete-se a encenação, gostei muito de ver Nosso Senhor na Basílica da Santíssima Trindade. Nesse dia, a missa das 12 horas e 30 minutos é celebrada na Capela da Morte de Jesus. Dia 11 de junho, sábado, celebram-se os 114 anos do nascimento de São Francisco Marto. Dia 12 de junho, domingo, peregrinação internacional aniversária, às 21 horas e 30 minutos, Rosário Internacional na Capelinha, seguido da procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto de oração. O presidente da nossa celebração, com a bênção final que nos vai dar, abençoa também todos os objetos religiosos que tendes convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.